Que bom que você chegou até aqui. Talvez você tenha colocado esse vídeo porque alguém em sua casa está passando por um momento difícil. Talvez o seu casamento esteja abalado. Talvez um filho esteja te preocupando. Talvez você sinta que forças invisíveis estão tentando destruir o que você mais ama. Eu quero que você saiba uma coisa antes de qualquer palavra. Deus te viu. Ele sabe onde você está. E Ele te trouxe até aqui com um propósito. E hoje eu não vim com uma mensagem comum. Eu vim com uma palavra que vai tocar cada canto da sua casa, que vai romper correntes, que vai restaurar o que o inimigo tentou destruir. Você não assistiu esse vídeo por acaso. O Espírito Santo te conduziu até aqui. Então, antes de começarmos, eu quero que você faça uma coisa. Coloca a mão no peito, fecha os olhos por um instante e diz comigo em voz alta: Senhor, eu creio que o Senhor é o Deus da minha casa. E hoje eu recebo a sua proteção. Amém. Pode abrir os olhos, porque a partir de agora as coisas vão começar a mudar. Eu preciso te dizer algo que talvez ninguém tenha te dito com essa clareza. A sua casa é um campo de batalha espiritual. Não estou dizendo isso para te assustar. Estou dizendo porque a Bíblia é clara. O inimigo não ataca aleatoriedades. Ele tem alvos. E um dos seus alvos favoritos é justamente o lar. Sabe por quê? Porque quando a família está unida, quando a casa é um lugar de paz, de amor, de presença de Deus, isso é uma ameaça ao reino das trevas. Uma família que ora junto, que se ama, que permanece unida, ela gera uma geração de guerreiros para o reino de Deus. Vem comigo até o livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué, já velho, diante de todo o povo de Israel, fez uma declaração que ressoou pela eternidade. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero que você repita isso agora. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso não é apenas uma frase bonita. É uma declaração de guerra espiritual. É uma bandeira fincada no solo do seu lar dizendo: esse território pertence a Deus. Você sabe qual é o maior erro que muitas famílias cometem? Elas entregam a casa para o mundo, para a televisão, para as redes sociais, para as brigas, para as mágoas acumuladas e esquecem de entregar a casa para Deus. Mas hoje isso vai mudar. Eu quero te fazer uma pergunta e quero que você seja honesto consigo mesmo. Quando foi a última vez que você orou pela sua casa? Não só pediu alguma coisa, mas declarou bênção sobre cada cômodo, sobre cada pessoa que dorme sob aquele teto? Se faz muito tempo ou se nunca fez, hoje é o dia. Porque a Bíblia diz em Salmos 127:1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Você pode trabalhar duro, você pode pagar as contas, você pode cuidar dos filhos. Mas se Deus não estiver no centro da sua casa, há algo que vai faltar. Uma proteção que nenhum seguro do mundo consegue comprar. Eu quero te falar sobre 3 tipos de proteção que Deus promete ao lar que está rendido a Ele. Abre comigo o Salmo 91, versículo 10 e 11. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Anjos guardam a sua casa. Isso não é fantasia religiosa. Isso é a palavra de Deus. Quando você consagra sua casa ao Senhor, ungindo as portas com óleo, orando em cada cômodo, declarando a autoridade de Cristo, você ativa uma proteção sobrenatural. O inimigo não pode simplesmente entrar onde Deus está sendo honrado. Ele precisa de uma brecha. E hoje nós vamos fechar cada brecha. Qual é a brecha mais comum? O medo, a falta de fé, o pecado que ninguém confessa, a mágoa guardada no coração. Hoje, na oração, nós vamos lidar com cada uma dessas coisas. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 4:7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Perceba, a paz de Deus
guarda o coração. Ela é uma sentinela. Sabe o que destrói mais lares do que qualquer coisa? Não é a crise financeira, não é a doença, é a falta de paz. A ansiedade que não deixa dormir, a raiva que explode na hora errada, as palavras duras que saem da boca e deixam feridas que levam anos para sarar. Hoje eu declaro sobre a sua casa: a paz que excede todo entendimento vai entrar pela porta da frente e não vai sair mais. Esse é um assunto que toca o coração de toda mãe, de todo pai. Ouça o que Deus diz em Isaías 54:13. Todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de teus filhos. Você tem um filho que saiu do caminho? Um filho que se afastou de Deus? Um filho que está em companhias erradas, em vícios, em situações que te tiram o sono? Escuta o que eu vou te dizer. A oração de um pai ou de uma mãe tem poder sobrenatural. A Bíblia fala da mulher que perdeu a moeda e procurou até achar. Fala do pai que ficou esperando o filho pródigo e, quando viu de longe, correu ao encontro dele. Deus está correndo ao encontro dos seus filhos. E a sua oração é o combustível dessa corrida. Não desista dos seus filhos, não desista do seu casamento, não desista da sua casa. Enquanto houver um crente de joelhos naquele lar, o inimigo não tem a última palavra. Antes de entrar na oração, eu preciso que você entenda uma coisa: oração não é súplica desesperada, é declaração de autoridade. Jesus disse em Lucas 10:19: Eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada absolutamente vos poderá fazer mal. Você tem autoridade, você tem poder, você tem o nome de Jesus. E no nome de Jesus, nenhum principado, nenhuma potência, nenhuma força das trevas pode permanecer na sua casa. Vamos entrar em oração. Mas antes, eu quero que você faça algo que vai mudar tudo. Eu quero que você pense agora naquela pessoa da sua família que mais precisa de um milagre hoje. Pode ser seu cônjuge, pode ser um filho, pode ser um pai idoso, pode ser você mesmo. Coloca o nome dessa pessoa no seu coração agora. Segura esse nome. Eu sei que tem gente aqui que chegou nesse vídeo carregando um peso enorme. Tem mãe aqui que está sozinha, criando os filhos, sem saber como vai pagar as contas no fim do mês, mas que toda noite cobre cada filho com a palavra de Deus. Tem casal aqui que está no limite, que já pensou em desistir, que dorme de lado na cama e o silêncio entre eles dói mais do que qualquer briga. Tem pai aqui que está envergonhado porque sente que falhou, que não protegeu a família como devia, que carrega culpa. Tem filho adulto aqui que está assistindo esse vídeo porque a casa dos pais está em crise e ele não sabe mais o que fazer. Para cada um de vocês, eu tenho uma palavra da parte de Deus. Ele viu, ele ouviu e ele está aqui, não como juiz, como pai. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para um povo inteiro, esse mesmo Deus pode abrir um caminho na situação mais impossível da sua família. Mas Ele quer que você venha a Ele com honestidade, com o coração aberto. Então, antes de orar, se você quiser, pode falar em voz alta agora. Pode dizer: Senhor, eu estou precisando de um milagre na minha casa. Eu não consigo mais por minhas próprias forças. Eu preciso de Ti. Diga isso, deixa sair. Não precisa ter vergonha. Deus vê o que ninguém mais vê. E agora, com esse coração aberto, com essa necessidade exposta diante de Deus, nós vamos entrar na oração mais poderosa desse vídeo. Vamos orar. Se você puder, levanta as mãos. Fecha os olhos. Pai eterno, nós chegamos diante do Teu trono de graça nesse momento. Nós chegamos com fé, com a certeza de que Tu és o Deus que ouve, o Deus que responde, o Deus que intervém. Senhor, eu elevo agora cada casa representada nesse vídeo, cada lar, cada família. Em nome de Jesus, eu declaro que a proteção de Deus cobre essa casa agora. Eu decreto que anjos guerreiros são posicionados nas 4 paredes dessa casa, na entrada, na saída, nas janelas, nos corredores.
Eu decreto que nenhum mal chegará a essa tenda, que nenhuma praga, nenhuma doença, nenhuma calamidade terá acesso onde Deus é Senhor. Senhor, eu oro pelos pilares dessa casa, pelo homem que é chamado a ser sacerdote do seu lar. Eu declaro unção de liderança, de sabedoria, de discernimento sobre ele. Pela mulher que é chamada a ser a força que sustenta, eu declaro restauração de sonhos, de esperança, de identidade em Cristo. Senhor, eu decreto sobre essa casa agora, fora toda discórdia, em nome de Jesus, fora todo espírito de divisão, em nome de Jesus, fora toda mágoa que está destruindo o amor nesse lar, em nome de Jesus, fora toda influência do inimigo que entrou através de palavras duras, de pecados não confessados, de portas abertas pela desobediência, em nome de Jesus. Senhor, eu aplico agora o sangue de Jesus nas portas dessa casa. O mesmo sangue que foi derramado no Calvário, que protegeu Israel no Egito, esse sangue marca essa família hoje. E o inimigo não pode passar onde o sangue foi aplicado. Eu declaro, essa casa está debaixo da cobertura de Deus. Essa casa é um lugar de paz. Essa casa é um lugar de amor. Essa casa é um lugar de encontro com o Espírito Santo. Essa casa é um lugar de cura. Essa casa é um lugar de restauração. Amém, amém, amém. Agora eu vou orar pela sua família, pessoa por pessoa, com autoridade. Presta atenção e repete cada declaração em voz alta comigo. Em nome de Jesus, eu declaro que os meus filhos estão protegidos, que as garras do inimigo não os alcançam, que os desvios serão corrigidos pelo toque de Deus, que os vícios se quebram agora, que as influências malignas são destruídas, que o coração dos meus filhos volta para Deus. Ouça essa palavra, Senhor. Assim como o filho pródigo voltou para casa, eu decreto que qualquer filho que se afastou, volta. Em nome de Jesus. Senhor, eu intercedo por cada casamento representado aqui. O que Deus uniu, o homem não separa. E o que o diabo tentou separar, Deus restaura. Eu decreto cura nas feridas emocionais entre cônjuges. Eu decreto que o amor que estava frio acende novamente, que a comunicação é restaurada, que o perdão flui, que o respeito volta, que o casal volta a ser um time, um só, como Deus planejou. Se você está no limite do seu casamento, repete isso em voz alta. Eu não desisto da minha família. Com a ajuda de Deus, nós vamos vencer. Eu decreto saúde sobre cada membro dessa família. Eu decreto que a doença não tem poder sobre os que estão cobertos pelo sangue de Jesus. Eu decreto cura sobre corpos enfermos, sobre mentes atormentadas, sobre almas feridas. Em nome de Jesus, pela sua ferida, nós fomos sarados. Senhor, eu decreto que essa família não vai faltar, que as necessidades são supridas segundo as tuas riquezas em glória, que as dívidas são pagas, que o desemprego tem fim, que o Senhor abre portas que nenhum homem pode fechar sobre essa família. Eu declaro agora com toda a autoridade que me foi dada em Cristo. Nenhuma arma forjada contra essa família prosperará. Nenhum acidente, nenhuma tragédia, nenhuma violência, nenhum mal imprevisto. Anjos do Senhor guardam a entrada e a saída dessa família, de hoje para sempre, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço porque tu és fiel. O que tu prometeste, tu cumprirás. Essa família está nas tuas mãos, e nas tuas mãos está o lugar mais seguro do universo. Eu decreto, está feito, está decretado, está selado pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Amém e amém. Olha para você agora. Você chegou aqui com um peso. E agora, se você orou, se você acreditou, esse peso está na mão de Deus. Não é que os problemas desapareceram num passe de mágica. É que agora você não está mais carregando sozinho. Eu quero te deixar com uma última palavra. Ela está em Josué 24:15, de onde começamos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
A declaração de Josué não foi feita porque tudo estava perfeito. Foi feita numa época de decisões difíceis, de povos inimigos ao redor, de tentações de abandonar a fé. E ainda assim, ele declarou: você também pode declarar isso hoje. Não porque tudo está resolvido, mas porque você escolheu colocar Deus no centro da sua casa. Essa escolha muda tudo. Antes de encerrar, eu quero que você faça uma coisa. Se você puder, vai até a porta da sua casa agora. Coloca a mão na porta e faz uma declaração em voz alta. Essa casa pertence a Deus. Essa família pertence a Deus. O inimigo não tem lugar aqui. A paz de Cristo habita nesse lar. E eu, como sacerdote da minha casa, decreto a proteção e a bênção de Deus sobre cada pessoa que vive sob esse teto, em nome de Jesus. Se esse vídeo tocou você, compartilha com alguém da sua família, com aquela amiga que também está precisando de um milagre, com aquele parente que está longe de Deus. Deixa o seu comentário aqui embaixo. Me conta o que aconteceu depois que você orou. Eu quero saber do seu testemunho. E se inscreve no canal, porque toda semana eu venho com uma palavra nova para fortalecer a sua família. Vou orar a bênção sobre você agora. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor volte o seu rosto para você e te dê a paz. Vai em paz. Tua casa está protegida. Tua família está nas mãos de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.